Já parou para pensar quantas doenças você deixou de ter por causa das vacinas? Nosso sistema imunológico desenvolve a proteção mediante as vacinas. Ficamos imunes, protegidos de certa forma, através de mecanismos do nosso organismo humano que reconhece uma substância como estranha para que em seguida ele possa metabolizá-la e neutralizá-la e até mesmo eliminá-la do nosso organismo. No programa Espaço Aberto para a Saúde de hoje, nós vamos falar sobre imunização ou vacinação. O Programa Nacional de Imunização foi criado e instituído em 1973 com a finalidade de coordenar as ações de vacinação, que elas se desenvolviam de forma muito esporádica no nosso país, de forma descontinuada. Então, as metas do PNI estão até hoje de acordo com a Organização Mundial de Saúde, com a Organização Pan-Americana de Saúde, com a Unicef e visa a erradicação, eliminação e controle das doenças infecto-contagiosas. A gente hoje tem como convidada aqui a coordenadora do Programa de Imunização do município de Niterói, a enfermeira Andréia Palmeira Aloy, que ela é formada em enfermagem pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é especialista em enfermagem e saúde do adolescente no molde de residência pela UERJ. Andréia, agradeço a sua presença aqui no programa para a gente discutir esse assunto. Eu que agradeço, é sempre uma oportunidade de divulgar as ações do programa e fazê-lo chegar à população. Então a gente tem uma primeira pergunta aqui, que é interessante, assim, que eu acho que todo público de casa vai querer saber: como está o estado da imunização, da vacinação no nosso município aqui de Niterói? Jorge, em Niterói, o programa de imunização ele é completamente descentralizado. A gente tem a oferta das vacinas para a população em todas as unidades públicas da atenção básica. Isso inclui as unidades básicas de saúde, todos os módulos do programa médico de família e também nas policlínicas regionais e nas policlínicas comunitárias. Isso faz com que a população tenha um acesso permanente à imunização. Todas as salas de vacina, como a gente chama, que é o cantinho dentro da unidade de saúde onde estão disponíveis as vacinas, elas funcionam diariamente de segunda a sexta, de 8 às 5 da tarde. Isso sempre tem um balanço também, da própria unidade básica. Ela vai acompanhando, vendo a necessidade dela de provisão, vai prevendo quantas vão ser necessárias e entra em contato com vocês, com o seu setor. Existe uma previsão do número de vacinas por mês que é utilizado por cada unidade dessa, por cada sala de vacina, e isso é inclusive uma das atribuições do programa, que é prover com insumos, tanto as vacinas quanto o material que é necessário para fazer atividade, mensalmente ou quando necessário, todas as unidades. Muito bom. E quais são as vacinas do calendário infantil? A gente sabe que são várias, né? São várias, exatamente. Basicamente, o calendário de vacinação infantil, ele começa no nascimento da criança, Em relação à criança, o calendário de vacinação tem vacinas desde o nascimento até os 10 anos de idade, mais ou menos. Embora a gente saiba que o Ministério instituiu calendários para todas as faixas etárias. Então, hoje em dia, o programa de imunização, a gente brinca que ele vacina não é coisa de criança, é coisa de todas as idades. Então, hoje a gente tem o calendário básico de vacinação da criança, o calendário do adolescente e o calendário do adulto e do idoso. As vacinas da criança, que ela toma até os 10 anos de idade, são, acho que 10 vacinas. Eu posso até ler aqui elas. Temos a BCG, e a hepatite B, que é dada são logo as ao primeiras, nascer, Isso. Tem a tetravalente, que é DPT com IB, que são 4 doenças protegidas aí, difteria, tétano, bordotella pertussis, e a influenza. Tem a vacina oral contra pólio, que agora parece que ela vai passar a ser... Isso é uma das modificações que a gente vai... Mas ela já vai ser injetável a partir desse ano, ano que vem? A previsão da modificação do calendário é para o segundo semestre desse ano. Vai depender da distribuição das vacinas pelo Ministério da Saúde,
aos municípios, aos estados que redistribuem para o município. Até porque não pode desperdiçar o que já tem, né? Não, de jeito nenhum. O que acontece é o seguinte, hoje em dia o calendário é composto por essas vacinas que você está falando aí. Recomendado ao nascimento a vacina BCG, que protege contra as formas graves de tuberculose. Ela não protege contra a tuberculose pulmonar, mas ela protege, por exemplo, contra a meningite tuberculosa, que é mais comum nas crianças pequenininhas. A vacina da hepatite B, que no nosso município, nas unidades públicas de saúde, ela é garantida a todos os recém-nascidos nas primeiras 12 horas de vida. A partir daí começam as outras vacinas, que é contra a poliomielite, que hoje em dia é a famosa vacina da gotinha. Essa é uma das que vai ser substituída. Também, aos 2 meses, começa a aplicação da tetravalente, como você falou, que é contra coqueluche, tétano, difteria e o hemófilos tipo B, que é um dos causadores de meningite também. Além disso, as crianças recebem a vacina contra o rotavírus. E depois, quando fazem aos 4 meses, aos 3, 4 meses, a vacina contra a meningite e a vacina contra a pneumonia, o pneumococo, que foi uma vacina introduzida há mais ou menos uns 2 anos no calendário básico da criança. Com 1 aninho, ela faz a vacina tríplice viral, que é contra mais 3 doenças, sarampo, rubéola e cachumba. E depois dessa idade começam os reforços da vacinação, né? Algumas vacinas modificam a composição, mas protegem contra as mesmas doenças, porque na verdade são reforços. Então são essas todas as vacinas que a Andréa traz para a gente, desde BCG, hepatite B, tetravalente, né? Pólio, pneumococo, tipo C, né? Vacina meningocócica tipo C, desculpe, pneumococo 10, né? Porque tem 10 subtipos de pneumococo. Essa também está no calendário nosso do município. Infantil, também é uma vacina recente, né? Isso. Aí vem depois só os reforços, mas tem uma diferente que é a viral, a tríplice viral, que é aos 12 meses. Viral aos 12 meses. Então, essas são as vacinas. São bastante, mas é sempre interessante a gente ressaltar o nome das vacinas, que é para poder ter um acompanhamento também da mãe ou do pai da vacinação do seu filho. Mas como a Andréa coloca, não é só também o adolescente, também o idoso, também o adulto, né? Isso. Como estamos compostos os calendários para atuar para a criança e adolescente, segundo o Ministério da Saúde? Criança a gente já falou. O adolescente, ele toma quais vacinas? Na verdade, o calendário previsto para o adolescente, ele é a continuação do calendário da criança. É a oportunidade que o adolescente tem, né, que os pais têm de completar o esquema de vacinação das vacinas da infância, ou mesmo iniciar, porque às vezes tem a criança que não tomou na infância alguma vacina e é a oportunidade de fazer de novo na adolescência. As vacinas do adolescente não são diferentes das que a criança deveria tomar, né? Então, assim, só que algumas que a criança toma, o adolescente não toma mais. As vacinas previstas para o adolescente são a vacina contra a hepatite B. Se ele não terminou o esquema quando era criança, ele pode completá-lo agora ou pode mesmo iniciá-lo agora. A vacina tríplice viral, que é contra sarampo, rubéola e cachumba. Se ele não tomou na infância pelo menos 2 doses, ele tem que tomar mais uma agora quando ele é adolescente, tem que tomar para completar 2 doses. E o reforço da vacina que a gente chama de dupla de adulto, que é contra difteria e tétano. Essa vacina, a pessoa tem que tomar um reforço a cada 10 anos por toda a vida. E aí, então, ela faz parte também do calendário do adulto e do idoso. É interessante até a gente ressaltar, porque durante o pré-natal, a mulher acaba tendo o calendário, né, na sua vida adulta mais completinho do que o homem, que tem menos costumes de procurar o serviço de saúde. Isso é uma característica mesmo que a gente tem notado, que o homem não é só em relação à vacina, não. Em relação ao atendimento de saúde mesmo. No geral é assim. Mas uma coisa também interessante para a gente falar, que na nossa área aqui não é endêmica para a febre amarela. Porque quem for entrar no Ministério vai ver que vai estar lá a vacina contra a febre amarela. Mas aqui na nossa área não é aplicada porque não é endêmica essa doença aqui. Existem planos do governo para a criação de novas vacinas, André? Olha só, Jorge, quando o programa de imunização começou, como você falou, em 1973, naquela ocasião estavam disponíveis para a população
4 ou 5 vacinas apenas, né? Depois de quase 40 anos, hoje a gente tem uma produção, uma oferta muito grande de vacinas para a população, como a gente viu no calendário. Tanto que tentam até condensar, né? Exatamente, Colocar 4, uma 3 tendência, em uma só. Exatamente. Picada. E mais de 80% da produção das vacinas que hoje a gente usa na rede pública são de produção nacional. Para introduzir uma vacina no calendário de vacinação do adolescente, da criança ou do idoso, isso é uma prerrogativa do Ministério da Saúde. E ele usa alguns critérios para escolher as vacinas que vão entrar. Um deles é a possibilidade de você ter a transferência de tecnologia do laboratório que está vendendo essa vacina para a gente, para que a gente possa passar a produzir no Brasil e se tornar independente. E outra, por exemplo, outra condição é a possibilidade do Ministério da Saúde ter condição de fornecer ininterruptamente aquela vacina. Então, são critérios que são utilizados e, como a gente vê, já houve a introdução de várias vacinas no calendário. E eu acredito que para o futuro isso vai continuar acontecendo. Sim, agora eles devem pensar ou ter a tentativa, já que os Estados Unidos está começando a pensar numa vacina contra a dengue, que eu li. Então a gente pode, porque a gente teve um programa aqui de dengue e até a pesquisadora falou que o vírus era muito difícil, porque o vírus era muito mutante, né? Ele se diferencia muito, é difícil. Mas os Estados Unidos está tentando aí, que saiu numa matéria, né, numa revista americana, falando por causa da divisa do México com Flórida. Então, o que está acontecendo ali? Estados Unidos, né, como se dizia antigamente, primeiro e terceiro mundo. Aí o que está acontecendo? O mosquito ele cruza a fronteira, ele não vai respeitar. Então, assim, algumas vacinas ela provocam eventos adversos. E se provocar, como proceder? As vacinas, elas são compostas do material que faz a gente produzir proteção, né? Mas também ela tem na composição delas substâncias que vão conservar, que são conservantes, ou substâncias que vão fazer melhorar a produção desses anticorpos. Normalmente o problema é relacionado a esses componentes da vacina, né? Os conservantes, adjuvantes. Os conservantes e adjuvantes, exatamente. As reações que costumam acontecer em relação às vacinas normalmente são reações leves. Geralmente são dor, calor, enduramento na região onde foi aplicada a vacina. Mas mesmo que seja leve, o que a gente recomenda é que a pessoa retorne ao local onde ela recebeu a vacina para receber orientação e atendimento, se for o caso. Aí caso aconteça alguma reação, a mãe ou o pai ou os pais devem levar a criança ao posto onde foi vacinada. E só para poder ficar claro para o pessoal de casa, que algumas pessoas podem estar se perguntando assim, por que colocam essas coisas nas vacinas então? Porque algumas vacinas elas têm alguns micro-organismos, alguns germes que eles estão vivos ainda, eles precisam ter proteína para se alimentar, eles precisam ter alguns elementos, e esses elementos podem causar algumas reações. A gente tem assim algumas coisas interessantes relacionadas ao ovo, né? Que é raro a pessoa ter alergia à proteína do ovo, né? E se acontecer são as vacinas que são mais virais, que têm cultura de ovo, né? Mas aí a pessoa, quem entende mais do assunto vai entender que algumas doenças são causadas por vírus, outras por bactérias. As vacinas que são contra vírus, elas são incubadas, são criadas com geralmente vírus vivos atenuados em cultura de ovo, né? Então a clara de ovo pode estar ali e provocar uma reação, mas é raríssimo isso, né? Muito raro. Muito difícil acontecer. Qual o papel do gestor central em relação aos imunobiológicos? Olha, em relação ao programa de imunização, no nível central, a responsabilidade do programa de imunização é exatamente receber as vacinas, porque todas as vacinas disponíveis, elas são compradas e distribuídas pelo Ministério da Saúde, exatamente para garantir que no território nacional a gente vai ter a mesma disponibilidade de vacina em todos os municípios, mesmo os que não têm condição financeira, por exemplo, de comprar vacinas. Então, a primeira responsabilidade é essa, receber as vacinas e redistribuir para todas as unidades de saúde para poder possibilitar o acesso melhor possível da população
as vacinas, né? Além disso, fornecer informação atualizada para a população, tanto em relação aos calendários de vacinação hoje existentes, quanto também em relação à possibilidade de uso, de fornecimento de vacinas que o Ministério da Saúde considera especiais, que não estão previstas para a população em geral no calendário, mas que estão disponíveis gratuitamente nos centros de referência de imunobiológicos especiais. Então, isso que a André coloca é muito importante. Existem algumas crianças que vão ter reação a determinados tipos de vacina, como a gente já explicou. Elas vão ser pela Fundação Municipal de Saúde encaminhadas para um centro de referência onde vão ter vacinas especiais para essas crianças. Gratuitamente. Gratuitamente. E não são só as crianças que têm alergia, não. Tem crianças, adultos também, que o Ministério da Saúde considera populações mais vulneráveis. As pessoas que são imunodeprimidas, que fazem algum tipo de tratamento específico, pacientes com câncer, com HIV. Essas pessoas têm a necessidade de serem vacinadas com produtos especiais. Né? Os renais, hemodializados. E nesses centros de referência, elas encontram essas vacinas, que não estão disponíveis na rede básica, mas estão disponíveis gratuitamente nesses centros de referência. Uma coisa interessante também, André, que assim, noto do tempo que eu fiquei assim, no posto de saúde, atuando na sala de vacina, junto com alunos também observando, é que há uma cultura muito grande ainda nossa daqui do município e também do Brasil todo do álcool, né? Em relação à vacina, porque não se utiliza, segundo o Ministério da Saúde, o álcool para poder aplicar a vacina depois, porque o álcool, como ele aquece, ele pode, né? O que acontece é que algumas vacinas, como elas são feitas, como você falou, de vírus vivos, o álcool usado na pele, ele pode inativar essa vacina na hora que a agulha penetra no organismo. Aí você pensa que está vacinado e... Exatamente. Não são todas as vacinas que sofrem esse efeito do álcool. Algumas sofrem, mas para padronizar a atividade, o Ministério da Saúde padronizou isso. Em relação à vacina, a gente não usa álcool para preparo da pele. Se for necessário, tiver muita sujidade, a gente recomenda que lave com água e sabão. Às vezes a criança defecou na fralda, bebezinho, ou é um adulto que está suado, veio do trabalho. A gente tem como, até com álcool, com água e sabão, com algodão com água e sabão, passar na pele e preparar, mas o álcool não é utilizado. E foi bom você falar isso, porque a gente tem muita queixa em relação a isso, inclusive... porque às vezes falam assim, não, eu vou reclamar porque não estão passando álcool. Exatamente. Mas a recomendação é não passar álcool. Em relação à vacina, é não passar. Isso está previsto nos manuais, inclusive. E um outro mito, né, além do álcool também, seria até a forma que as pessoas acham do preparo, né? Que às vezes a pessoa fica achando assim, não, tem que preparar na frente da pessoa, ou não pode preparar na frente da pessoa, né? Em relação a algumas medicações injetáveis, às vezes é possível você fazer isso, porque não são substâncias que precisam, por exemplo, de refrigeração. A vacina, existe uma entidade quase que se chama rede de frio, né, que não pode ser quebrada, que é a necessidade de você manter desde a fabricação até a aplicação da vacina, que é aquele produto na mesma temperatura. Então você precisa ser ágil na hora de preparar aquela medicação, de tirar a dose do frasco. Então, muitas vezes... É termolável, né? A temperatura pode destruir para o pessoal de casa que não está entendendo. Daí essa coisa do álcool que a gente falou, vacinas contra a hepatite B, por exemplo. Quanto da temperatura. A vacina contra a hepatite B, ela não tem o vírus da hepatite B, mas ela tem proteína, e proteína desnatura, igual gelatina que a gente faz em casa e deixa fora da geladeira. Ela então, desmancha. Esse às vezes pensa que foi vacinado contra a hepatite e não funcionou. O outro mito também interessante que a gente pode falar é sobre a esfregação, né? Tem gente que tem o hábito de sair da sala de vacina esfregando o braço, achando que aquilo vai absorver mais rápido, vai dar mais efeitos, né? Às vezes pode provocar um efeito colateral. Até porque, lembrando, a pele não foi preparada com álcool, né? Então, o ato de esfregar, você pode introduzir até na pele algum micro-organismo que está por ali, irritar mais aí sim provocar um evento adverso, que vai ser atribuído à coitada da vacina, quando na verdade ela não foi a culpada. Foi muito bom, né? Vamos agora ao nosso quadro de perguntas por e-mail.
Aqui temos uma pergunta, André, do Aldir Campos Ramon, ele é vigilante de São Gonçalo. Quais as principais vacinas que a criança deve tomar? Acho que a gente já falou isso aqui, Aldir. Exatamente. E aí a gente vai listar depois no vídeo as principais vacinas. Uma outra pergunta do José Pereira, músico do Rio. Há algum tipo de teste antialérgico para crianças antes de tomar vacinas? Não, não existe a necessidade nem a recomendação de se fazer esse teste. O que existe como procedimento adotado é a gente entrevistar a pessoa que vai receber a vacina ou o responsável por ela, buscando informações a respeito de história de alergia a algum componente da vacina. Como por exemplo alergia a ovo. A ovo, como é o exemplo que você deu. Alguns antibióticos também podem contraindicar o uso da vacina, mas teste alérgico não é feito. Não tem nem Não tem essa recomendação. Né? A Sônia Camerindo, ela é do lar, dona de casa, ela pergunta: as vacinas podem apresentar alguma complicação ou contraindicação? Ela pode. Como a gente falou antes, o registro de uma história positiva para alergia a algum componente da vacina, ela contraindica a vacinação. E podem acontecer algumas reações adversas pelo uso da vacina. Normalmente, essas reações são leves a moderadas, né? Como eu falei, dor, calor, rubor, induração do local da vacinação. Mas a gente não pode esquecer que, apesar da possibilidade de acontecer uma reação dessa, que geralmente é leve ou moderada, as reações graves são raríssimas, a gente não pode esquecer que a possibilidade de adoecer porque você não tomou a vacina e a consequência que aquela doença traz é muito mais grave, infinitamente mais grave do que a possibilidade de uma reação adversa. Ou seja, o risco é mínimo e o benefício é enorme, né? Para o crescimento e desenvolvimento da criança, de ter um adulto saudável, qualidade de vida. E uma coisa que eu lembrei agora que é importante falar sobre o cartão de vacinação. O cartão de vacinação é um documento, ele é muito importante, André pode até complementar. E ele é apresentado até nas escolas como pré-requisito para a criança entrar na escola e ser matriculada. Então, senhores pais, cuidem do cartão de vacinação de sua criança, porque isso é um documento legal, né? Até porque as pessoas pensam, como eu falei, ainda existe um mito de que vacina é coisa de criança. Então, você deixou de ser criança, não precisa mais guardar aquele comprovante de vacinação. Mas isso é uma coisa que não se comprova. A vacina que você tomou quando criança, ela vale para você quando adulto. Se você tiver agora adulto, como comprovar as vacinas que você tomou quando criança, a única coisa que você vai precisar, na maioria das vezes, é um reforço. Se você não tiver como comprovar, seguramente você vai ter que iniciar o esquema de vacinação adequado à sua idade, todo de novo. Então, em relação, por exemplo, à vacina antitetânica, que o pessoal chama de antitetânica, que é a dupla de adulto, ao invés de ser necessário um reforço a cada 10 anos, você vai ter que partir do zero. Começar as 3 doses para daí começar os reforços a cada 10 anos. É interessante isso, porque as pessoas não têm esse conhecimento de acesso. Se você passar num concurso público, por exemplo, vão te exigir o comprovante que você votou na última eleição e o seu cartão de vacinação. Aí a pessoa vai falar assim: nossa, mas eu não sou criança. Mas vão pedir. Então, isso é importante. Uma outra pergunta por e-mail, né? O Maurício de Souza, técnico administrativo de Niterói, ele pergunta quais as vacinas uma adolescente de 18 anos deve tomar. Aí eu acho que a gente até respondeu, mas na verdade, rapidamente, hepatite B, né, dupla adulto,
e a tríplice viral. Exatamente. Né? E vai depender, de novo, vai depender das vacinas que ela já tomou. Se ela tiver como comprovar, ela só faz o que precisa de para cada, completar um reforço. Agora, se não, ela vai ter que começar todo o esquema de novo. Inclusive o do idoso, que inclui também, né, a vacina contra o tétano, e a da gripe. E a da gripe, que é dada anualmente. Isso. Essa vacina é interessante falar porque ela é dada anualmente, essa vacina. Mas não quer dizer que quem já tomou uma vez não precise mais tomar. Porque, na verdade, ela muda a cada ano. A cada ano é feita uma nova vacina com um tipo de vírus diferente. Então, isso é importante dizer. Que mesmo que você já tenha tomado a vacina contra a gripe, o idoso que já tomou, é importante que todo ano ele tome, porque todo ano é uma vacina diferente. Então, é importante ressaltar também, pessoal, que gripe é diferente de resfriado. Uma gripe pode levar a pneumonia, complicações e a pessoa vir a morrer. E o idoso, ele tem uma propensão, ele é mais fraco, né? O idoso não tem o corpo de um jovem de 20 anos. Então é importante tomar a vacina contra a gripe anualmente. Uma outra pergunta aqui é da Isabelle Costa, ela é estudante. Eu tomei BCG, né, quando era pequena, e hoje as crianças com 6 anos não tomam mais. Por que isso ocorre? Essa vacina é a mesma vacina BCG que a criança toma hoje quando nasce. Durante alguns anos foi instituído um reforço dessa vacina aos 6 anos de idade, que era quando a criança entrava na vida escolar, tinha mais contato com outras pessoas. Com o tempo foi verificado que essa dose a mais não oferecia nenhuma proteção adicional contra a tuberculose. Pulmonar, né? Pulmonar, exatamente. Ela protege sim contra formas graves de tuberculose, o que é mais comum nas crianças pequenininhas. Então, essa dose foi suprimida do calendário e hoje em dia a gente só tem a vacina BCG em dose única quando a criança é bem pequenininha. Então, Isabelle, só para resumir para você entender, o que aconteceu? Foi feito estudo epidemiológico que mostrou que dando essa vacina ou não fazia diferença para o adolescente ou adulto desenvolver tuberculose no pulmão. Então, para se cortar os gastos, foi mantida a BCG somente para as crianças recém-nascidas. Né? Aí uma última pergunta da Tâmara Martins. Como procedo se eu esquecer de levar meu filho para tomar uma vacina no dia agendado no cartão? Olha, o ideal é que as vacinas sejam feitas no dia que está agendado, porque quanto antes a gente terminar, a gente completar o esquema previsto para aquela vacina, quanto antes a pessoa vai desenvolver imunidade. Mas se você atrasar a vacinação, não tem problema, ela pode ser completada normalmente. A única exceção é a vacina contra o rotavírus, que ela tem um período de aplicação muito estrito. Se a pessoa perder o prazo para fazer a primeira dose dessa vacina, que o esquema são 2 doses, ela não vai fazer dose nenhuma. E se ela perder o prazo para fazer a segunda dose, ela só vai ficar com 1 dose. Isso se deve à característica mesmo da doença e da vacina. Tem uma outra vacina também, André, que você comentou, né, que foi a DPT mais o IB, né, que tem uma idade. Né? Que aí ela vai entrar no calendário do adolescente de uma outra forma. Exatamente. Na verdade, essa vacina é a tetravalente, que está para virar penta. Né? A vacina tetravalente, que ela é a DTP, difteria, tétano e coqueluche, mais o hemófilos influenza, por isso ela é chamada tetra. Essa vacina é aplicada até 1 aninho de idade. A partir de 1 ano de idade, ela já vira DTP. O hemófilos sai e fica só a antiga tríplice bacteriana, que é contra tétano, difteria e coqueluche. Essa mesma vacina, a partir de uma determinada idade, muda de novo a partir de 7 anos e vira a dupla de adulto, que é contra tétano e difteria só. São detalhezinhos interessantes, mas de uma pergunta que veio assim, que a gente acabou tirando muitas outras questões. Isso. Uma pergunta final aqui, na sua opinião, André, como uma gestora, né, em nível municipal, qual seria o grande desafio para a gente alcançar a erradicação de doenças imunopreveníveis no nosso país? Olha só, com a evolução do programa de imunização, como a gente viu que tem quase 40 anos, e a partir de só 4 ou 5 vacinas que eram oferecidas até hoje, que a gente tem 10 vacinas no calendário básico, até as vacinas especiais, a gente vê que o Ministério da Saúde, ao longo dos anos, independente dos governos, tem trabalhado para isso, para desenvolver vacinas e tem reconhecido o programa de imunização com a importância
importância que ele tem. O Brasil hoje ele é reconhecido internacionalmente, tanto em relação à pesquisa, produção de vacina, tecnologia de organização das atividades de imunização, né? Então isso vem sendo perseguido ao longo dos anos. O que acontece é que muitos países ainda não alcançaram esse nível de excelência em imunização. Então a gente sabe que existem países que têm doenças que nós já controlamos e já erradicamos, eles apresentam essas doenças de maneira endêmica. Então, com a facilidade hoje de comunicação, as doenças podem voltar para a gente. Então, tanto a imunização quanto a vigilância dessas doenças são muito importantes para se conseguir. Então, um grande desafio seria a adequação e o conhecimento da população sobre a necessidade da vacinação e a vigilância também, né? Isso. Então, a gente teve aqui hoje com a nossa convidada especial, né, a coordenadora técnica aqui do município de Niterói, de imunização, Andréa Palmeira Aloy. Foi um grande prazer conversar com você. Obrigada. Pra mim também. Você que nos assistiu, até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.